Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast Rotina Contábil e hoje é um tema palpitante que vai ficar martelando na cabeça de todos vocês e não é por hoje, por amanhã, pela próxima semana, não. É pelos próximos anos, porque é um tema que vai modificar e impactar a vida de todos nós, pelo menos pelos próximos 5 a 10 anos, até que você tenha tudo isso bem entendido, internalizado, reformulado. E quando a gente fala de reformulado, eu tô falando de quê? Reforma tributária. E aí vem, como é que um contador vai participar da mudança de sua vida? Aqui tá em 2025 porque é o início, mas o quão importante será a presença dessa figura, nossa figura, na vida de todos, tá? Por quê? Porque vai impactar a vida de todos. E aí, pra gente falar sobre esse tema, eu tinha falado que ele voltaria para explicar a respeito dessa reforma tributária. Estamos com ele, meu irmão, secretário de Fazenda do município de Imperatriz, Rafael Lucena. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui. E hoje a gente vai conversar, e a parte boa quando você fala de reforma tributária é que a gente tem mais incerteza, então realmente vira palpite. Tem tanta indefinição ainda que vira boa parte palpite, mas já existem, né, algumas certezas em que você, obviamente, precisa acompanhar e estar bem assessorado para nessa nova jornada que inclui a todos, pessoa física e pessoa jurídica. Em resumo, todo mundo tá no mesmo bojo, todo mundo vai ser impactado. Eu fico feliz porque a figura do contador ela vai ser muito importante durante todo esse processo. Já está sendo, mas será ainda mais na prática a partir de 2026, né? Eu vou aqui copiar um professor nosso de mestrado que ele falava assim e eu vou fazer a mesma coisa agora pro Rafael. Reforma tributária, Rafael. O que você entende dessa desgraça toda aí? Fala pra nós aí, o que tu sabe desse negócio? O que é esse negócio de reforma tributária? A grosso modo, bem grosso modo, reclamava-se muito do emaranhado legislativo, muitas coisas, muita instrução, portaria, decreto. E aí você tinha, né, legislações que era de nível municipal, de nível estadual, de nível federal. Aí um município de Santa Catarina queria investir em Imperatriz, ele desconhecia a legislação local. Por vezes, sequer a conseguia. Por quê? Existem leis que é uma caça ao tesouro para você encontrar, tá? Aí vira e mexe, aparece um decreto. Só conhece o decreto tal? Aí o que decreto é esse, meu filho? Ele chega com o decreto. Nunca ninguém revogou, porque ninguém sabia que existia. É como se tivesse em vigência. Então, assim, é um emaranhado, né? Então, o princípio é a burocracia, surge daí, tentar simplificar para que você alavanque o país através de investimentos em todo o país, né? E simplificar tudo isso. A palavra inicial era a burocracia. E aí, junto com isso, obviamente, vem, né, a publicidade. Vamos reduzir a carga tributária. Vai mesmo? Vou logo emendar, né? Tu falou em redução. Rapaz... Eu me recordo que nós estávamos numa palestra no Sebrae. E eu falei algo e eu repito aqui. Nenhuma modificação dessa proporção vai ser para diminuir o todo da arrecadação. Porque a despesa não diminui. A despesa só cresce. E o que é que paga essas despesas públicas? Tributo. Então, meu irmão, se a despesa cresce, não tem como o todo da arrecadação diminuir. O todo. Então, no fundo, o poder público tende a arrecadar mais, porque a história diz isso. Será uma surpresa muito grande se, no final disso tudo, a carga tributária ficar menor. E a carga tributária, na verdade, pode até ficar menor, mas o todo da arrecadação como um todo, ele tende a ser maior, porque a despesa continua crescendo. E até quando tu fala que a carga tributária tá maior, eu tava até aqui olhando, né? É que nós tivemos, nos últimos anos, recorde de arrecadação tributária, né? Então, quando você pensa em reforma tributária, que você diz que vai reduzir a carga tributária, imagino eu que... Eu digo não, é a propaganda. Eu digo que não vai diminuir. Não, mas o que eu quero pontuar é que seria no sentido de quê? Que
a redução ela vai se dar de maneira individual, mas que para certos grupos talvez ela aumente para compensar a redução em outros. Exatamente. E aí quando você, né, olha obviamente para esse negócio de reforma tributária, antes de eu entrar justamente nesses números, eu quero aqui retornar um passinho antes. Inclusive, no nosso último podcast, a gente tinha falado a respeito de 3 tributos. Sim. Né, que eram ali os principais do município, né? Que era o ISS, o IPTU e o ITBI, né? Foram os 3 que tu mencionou. Tinha lá a questão da vinculação, das porcentagens, 15% para saúde e 25% para educação. Vamos lá pensar. Quando a gente fala em reforma tributária, os tributos principais municipais são esses, né, que a gente mencionou, ISS, IPTU e ITBI. Estadual, nós estamos falando de ICMS, IPVA, entra o ITCMD, né? Eu não boto entre os principais não, mas vai depender do estado. Os 2 primeiros aí sempre arrecadam mais. Certo. E no federal, nós estamos falando de quê? Imposto de renda, o MOR, contribuição social, PIS, COFINS, e aí pode ter o IPI, né? De repente a CID ali de combustíveis e etc. Na reforma tributária, é tudo isso aqui? Explica pra nós aí o que é a ideia, porque tu falaste de uma questão aí de muitas legislações. Explica pra nós, cada tributo desse tem uma legislação, é uma tributação, é por município, é uma tributação, ela é por estado, eu tô quase perguntando, ela é por país. Explica pra nós, por quê? Porque só o que a gente entende, né, o que praticamente todo mundo fala, rapaz, é imposto demais, é tributo demais. Então, primeiro faz uma contextualização, faz esse panorama pra nós, do que são esses principais tributos, o que está incluso, o que não está incluso, o que tem por trás, né, dessa reforma. Eu enxergo, isso é de um modo muito particular, que a experiência do Simples Nacional é o ponto de partida para essa reforma tributária. Por quê? Justamente pelo Brasil ter uma dimensão continental e ter desnivelamento entre desenvolvimento das suas unidades, ou seja, a nível municipal você tem abismos entre São Paulo e São Francisco do Brejão, aqui no Maranhão. É um abismo, em termos de desenvolvimento. Não precisava nem botar São Francisco do Brejão. Posso botar Imperatriz, o abismo continua. Pode colocar São Luís, o abismo continua. Então, você tem aí essas distorções legislativas e que cada um compõe a sua própria regra. E, além disso, compete. Então, como assim? Você tem a nível estadual, Tocantins, Pará, Maranhão. Todos eles 3 possuem, por exemplo, um benefício tributário para o segmento atacadista. Aí cada um, para tentar atrair os empresários, cria uma condição nova e isso gera o que a gente chama de guerra fiscal entre os entes. Certo? Então, esse é um dos pontos. Você unificar isso, porque como cada um tinha a possibilidade de legislar sobre o seu tributo, cada um, dentro dos limites constitucionais, fazia ali o que queria, para tentar atrair. O ISS, por exemplo, a nível municipal, você tem ali que trabalhar entre 2% a 5%. E aí, então, você via aquela questão, onde que é mais vantajoso para o meu segmento? E eu posso trabalhar de forma remota? Pense numa empresa de tecnologia. Todo mundo trabalha no computadorzinho, o cara pode estar lá na Alemanha e ser funcionário aqui. Aí o cara olha, aonde que a carga tributária do meu ISS será menor? Aí eu vou lá para aquele interior. O interior tinha como atrair, você bota. Então, essas situações faziam criar competições entre municípios, entre estado. E um dos motivos da reforma é para você unificar e tentar, né, acabar com essa guerra fiscal. O outro motivo era, de fato, a legislação muito confusa para diversos tributos. Por quê? Porque você tem a lei, depois da lei você faz decreto, aí você tem instrução normativa, portaria, e toda hora muda. E para cada tributo. E aí, dependendo do tipo de tributo, para cada estado. E depois para cada cidade. São 5.570 cidades. Imagina. Como que aí você pensa, mas ninguém tá nas 5.000. Tá, mas pensa na grande empresa, uma grande magazine, que não está em todas as cidades, mas está em mais de 1.000 cidades.
A pobre da empresa tem que estudar 1000 legislações diferentes. E legislações, lembre-se, que são todos esses atos que são inúmeros para um tributo. Então, a insegurança jurídica se torna muito grande, o custo administrativo é muito grande. Aí, um dos principais artefatos seria esse, simplificar, de forma que, aí eles pegam a ideia do Simples Nacional, que gerou-se uma guia só para pagar a maior parte dos tributos que envolve, né, essa cadeia. Não pega todos, mas pega a maior parte. E aí a ideia da reforma tributária é justamente essa. Não, unifica Estado e município num tributo só. Vamos botar eles para se abraçarem. É interessante isso, tá? Porque não tem essa conexão, tá? Existia esse nível de competição. E entre município Estado e município, não se comunica, é como se fosse o primo rico, e é um primo snob, não quer conversar. No almoço em família não senta aqui, né? Quem senta na cabeceira é o Estado. Tu é auditor de município, ó, senta lá, ó. Aqui é auditor, eu posso conversar com o auditor federal, né? Porque é meu primo. Ó, não pode falar comigo, porque aqui eu sou Estado, aqui eu só converso com outros estados. Município, então... marca na minha agenda ali. Você tinha toda essa hierarquia velada, que agora, dentro lá do comitê, eu nem disse o que é, mas vamos lá. Você tá vendo uma certa união. Vamos lá, peraí. Depois eu explico, depois. Agora que tu falando negócio de comitê, só pra ficar claro. Diz aí, tu foi convidado como representante, como é que é o negócio? Na verdade... Tá, então deixa eu resumir logo a questão do tributo. Então você pega, o intuito é o quê? Você transformar muitos tributos em um só. Unificar numa metodologia só, para que a empresa, o contribuinte, tenha condição de pagar poucas guias, já está pagando tudo. E simplificar sua metodologia do cálculo. Essa é a promessa. Se vai ocorrer ou não, são outros 500, porque muitos atos normativos ainda estão por vir. Que vai diminuir o número de guias. Então, você é empresário que recebia lá 500 guias para pagar. Estamos vendo aqui, você não 3 do município, no mínimo aqui mais 3 do estado, mais umas 4 aqui, nós estamos falando de umas 10 guias aí. Então, é um projeto piloto, né? Então, tende a aumentar, mas pelo menos o número de guias que o contribuinte recebe será menor. Isso é fato. Isso já dá a sensação de redução de burocracia. E vai dar, porque a legislação como um todo tende a reduzir também. Você pegar a quantidade, a pilha de legislação com a nova, a tendência é que a nova seja bem menor. Então, num contexto como um todo, a burocracia, acredito, será bem menor. Acredito. Por quê? De novo, campo especulativo. Há muitas indefinições porque não está rodando. Quando você começar a rodar, você vai sentir as necessidades. E talvez a partir daí, sabe-se lá Deus quantas coisas vão ocorrer. Então, você terá aí, por exemplo, órgãos autônomos para gerir todas essas guias. Quando você trata dos tributos federais, que são imposto de renda, PIS, COFINS, você sabe que só a União trata disso. Então é fácil você definir quem vai falar a respeito disso. É a União. Mas quando você pega um tributo que antes 5.570 municípios tinham poder de fala, e os estados têm o seu tributo, e tinham 27 estados falando a respeito de um outro tributo, aí agora você começou a complicar. Você criou ali um mini parlamento, uma mini população que precisa eleger representantes para falar. Por quê? Não vão sentar todos os municípios para bater o martelo sobre o ISS. Seria uma reunião impossível. Mais de 5.000 municípios com um representante cada um. Mais de 5.000 opiniões diferentes. Então você não ia chegar num consenso tão cedo. Então o que... Botar uma urna eletrônica lá para poder votar essa... O que o legislador pensou? Ele pensou, vou criar um comitê que representa igualmente estados e municípios. Dos estados é fácil. São 27 representantes. Acabou. E os municípios? Só tem 27 vagas. 5.570 municípios. Opa! Nós vamos aqui, dentro da democracia, dentro dos limites que a lei já instituiu, eleger os representantes dos municípios. Então, para fazer, como diria meu querido padre Paulo Ricardo, de uma longa conversa, uma conversa curta, o comitê gestor do IBS, né? IBS seria o tributo responsável de pela conjugar substituição, é isso. Os do estado e município, né? Na verdade, ISS e ICMS, não são todos os tributos, né? Então, são esses dois especificamente. São os maiores. São os maiores. Então, esse comitê é um órgão autônomo. O que é que significa? O presidente não manda no órgão,
Nenhum governador manda no órgão, nenhum prefeito manda no órgão. Ele é autônomo. Ele vai gerir esse recurso e tratar dele como se fosse, eu gosto de dizer, uma mini prefeitura, porque ele está criando toda a sua estrutura. O que isso quer dizer? Vai ter administrador, procurador, contador, tesoureiro, assembleia, tudo. Então, é uma mini estrutura autônoma para gerir tudo isso. E nós estamos falando de muito dinheiro. Você tem que somar a arrecadação de ICMS do país inteiro e a arrecadação do ISS do país inteiro para você ter ideia do que é que vai girar ali. Então, é um órgão poderoso e, obviamente, essas pessoas que estarão aqui, os 27 do estado, seus suplentes, né? E os 27 representando os municípios, terão uma responsabilidade muito grande. Além dos funcionários que serão constituídos. Vocês estão constituindo um órgão autônomo que tem toda a sua base normal de funcionar, serão muitos funcionários para fazer essa engrenagem. E isso não existia. Então está sendo construído do zero. Aí entrou-se um problema político, que é a eleição dos 27 representantes dos municípios. Então, começando, Imperatriz tinha sido convidada para compor a chapa de eleição, tá? Do comitê gestor. E isso estava sendo feito pela Confederação Nacional dos Municípios, que é uma entidade que aglutina a maior parte dos municípios do país, são associados, eles pagam sua associação, são membros, tá? Imperatriz é membro, por exemplo, também. E Imperatriz tinha sido convidado, o meu nome havia sido indicado, inclusive, para participar do próprio comitê, se eleito fosse essa chapa. Vai ter uma votação, todos os prefeitos irão votar. O que ocorreu? Foi judicializada essa votação. Então você tem ali... Judicializado aqui no Maranhão ou... Não, a nível nacional. Não foi o Maranhão. É porque duas entidades representativas do conjunto de municípios estão colocando, digamos ali, suas chapas. Então você tem ali a Frente Nacional dos Prefeitos com a Confederação Nacional dos Municípios. São duas. Essa daqui indicaria lá suas duas chapas, que compõem 27 membros, além dos seus suplentes, né? Mas pense só nos titulares. E a mesma coisa a CNM. Então, essas chapas teriam voto direto para ser eleito quem serão os 27 representantes. Nós estaríamos, Imperatriz, nessa chapa da CNM. Provavelmente como suplente, tá? Não como membro titular. Não foi divulgado, porque como não ocorreu, ficou parado no tempo. Mas vamos lá. Em relação a isso, a Frente Nacional dos Prefeitos entrou na Justiça para que não ocorresse a eleição nas vésperas da eleição. Certo? E ela entrou na Justiça querendo o quê? Dividir. Não. A CNM indica uma parte e nós indicamos outra. Ou seja, seria literalmente uma distribuição das vagas para cada uma dessas entidades. Sim. Mas isso não é o que a legislação aprovada no Congresso Nacional determinava. Esse é o problema. Então a CNM diz, não, cumpra-se a lei. Nós podemos perder na eleição, podemos ganhar, mas não importa, eu quero que cumpra a lei. E a Frente Nacional entende que não, a gente precisa modificar essa lei. Por quê? É uma questão política, resumindo. Querem a distribuição para que não tenha o perigo de não ter nenhum tipo de vaga concedida ao grupo deles. A grosso modo, é isso no final das contas. Porque você asseguraria que ambas as instituições teriam representantes. Teriam pessoas indicadas por eles. Entendo. E isso, obviamente, gera um poder político. Entendo. Entendeu? É. Então, nesse exato momento, está judicializado. Como está judicializado? E a reforma tem que ocorrer esse ano. Porque ano que vem já começa o projeto piloto. O que se criou? O pré-comitê gestor. Eu tinha sido indicado para o comitê. Mas como não ocorreu a votação, até a data de hoje continua sem ocorrer, o prazo está acabando, criou-se o pré-comitê, que usa parte dessas pessoas que foram indicadas. E foi para isso que nós fomos convidados, para participar da última reunião. Porque, ainda que haja esse problema político, /judicial agora, a reforma continua. Então, eles precisam construir alguma coisa, mas é óbvio que muito limitado. Então, nós fomos lá, eu fui convidado para compor a parte do sistema financeiro, ou seja, digamos assim, a grosso modo, é como se fosse contabilidade e tesouraria do que será o comitê gestor. Então, como distribuir, como contabilizar, entendeu? Então, isso tudo está sendo construído do zero. Então, não tem nem contador responsável ainda e tal. Falta tudo, falta muita coisa. E o prazo está achatado. E por que essas coisas não são definidas? Porque primeiro precisa ter um comitê para se eleger um presidente, para se tirar um CNPJ, para ter um responsável, para a partir daí ele começar a nomear, representar. Então, assim, as coisas estão sendo feitas, mas
temos aí um buraco profundo para ser resolvido administrativamente, viu? Me parece que o tempo tá curto para a quantidade de coisas Está. que precisam ser realizadas. Mas vamos deixar de lado essa parte judicial política e vamos tentar aqui, pelo menos, vislumbrar, supondo que tudo transcorra dentro dos prazos. Como é que essa reforma vai impactar, então, a vida do empresário, a vida do cidadão como um todo? Eu diria assim, vamos lá. Quando você muda na legislação tributária, a carga tributária como um todo mundo vai precisar estudar o seu próprio cenário. Então, prestadores de serviço, como um todo, tende a pagar um pouco mais. E aí, começa-se o lobby de entidades de classe que estão conseguindo reduções. Então, dentro da prestação de serviço, você vê ali o setor imobiliário conseguiu redução. A cesta básica é um item que está sendo muito debatido. Por quê? Porque o grande detalhe não é que a cesta básica tenha redução, mas o que compõe essa cesta básica. Todo mundo fazendo força para entrar na cesta básica. Entende? Então, hoje, a carga tributária como um todo, eu enxergo que ela vai ficar maior, exceto para quem recebeu o benefício. E como ainda está em aberto, está em disputa, os lobbies estão ocorrendo. Quem tem o maior lobby político tende a conseguir ali, né, alguns dos seus descontos. Mas hoje, por exemplo, a nossa classe contábil não tem nenhum benefício ainda. E hoje nós sabemos que a classe contábil tem bons benefícios para trabalhar a nível nacional e tudo. Ainda tem a questão do Simples Nacional a ser debatido, mas há muita coisa. E, nesse sentido, o que é que isso impacta no empresário? Ele precisa estar bem assessorado para entender o futuro e talvez, dependendo do seu segmento, ele entender que possa modificar o que comercializar. Ou mesmo para aquele que quer investir, já tem a sua empresa, está pretendendo investir, calma, ano que vem começa-se novos ciclos, talvez seja a hora de investir num segmento que eu não estava imaginando, mas como vai ter benefício, talvez ali a carga tributária seja bom, então tudo isso vai impacta nas suas escolhas para o futuro. No final das contas é isso. E hoje é muito trabalhando com expectativas. Algumas coisas já são concretas, que você sabe que terá. Por exemplo? Desconto? É. Você, quem trabalha com cesta básica, quem trabalha com produtos de higiene pessoal estão tentando colocar, quem trabalha no setor imobiliário, a área rural conseguiu os insumos agrícolas, entendeu? Então, esses segmentos como um todo já conseguiram a sua parcela. Mas advogado ainda não tem, contador não tem, a indústria farmacêutica já conseguiu uma redução também. E outros segmentos ainda não conseguiram, estão tentando. Aí se vai conseguir ou não, é tempo, é lobby. Aí eu fico pensando, né? Começa a ecoar aqui na minha mente a frase lá do início. Peraí, a despesa ela não reduz. Né? Se a despesa não reduz, obviamente eu não posso baixar a minha arrecadação total. Então vou fazer uma reforma que é para simplificar aqui todo mundo, com a promessa de eventualmente conseguir baixar essa carga tributária, mas já começo a fazer concessões. Exato. Se eu começo a fazer concessões, eu começo a... Um setor vai ter vantagem, outro vai pagar a conta. Exatamente, era esse o ponto que eu já ia caminhando. Olha só, e aí vai ao encontro daquilo que tu disseste. Quero investir? Vamos aguardar. Vamos aguardar, porque então, se eu tenho que ver qual vai ser, né, benefícios ou dificuldades que determinado setor vai enfrentar, para você poder tomar essa decisão de uma maneira mais assertiva. E aí, quando tu olha para esse cenário, já que isso vai impactar, obviamente, as pequenas, as médias, as grandes empresas, né? Como é que fica a história do Simples Nacional que estão dentro dessas empresas, né? Porque basicamente toda micro e pequena empresa, a maioria delas estão ali no Simples Nacional. E ainda mais, como é que seria a participação do contador nessa história? Porque tu tá me dizendo que nós temos um prazo, que para 2026 começa uma espécie de piloto ou uma transição. Como é que fica esse cenário todo aí? Vamos lá. Ele é complicado. Para ser muito sincero, ele é muito complicado. Ele há assim um emaranhado. Por quê? O Simples Nacional não há total definição do que vai ocorrer. A definição que se tem é que ele vai continuar existindo. Ele não vai sumir. Eu vou pagar o Simples e mais o... Não é para ser, né? Ele não está totalmente definido em relação a isso. O que tem de definição? O Simples Nacional vai continuar. Agora, como que eles vão lidar com isso? E quando, no caso da exclusão, isso não está necessariamente definido. Então, você ultrapassou o sublimite do Simples Nacional. Aí você teria que pagar ISS por fora e continuar pagando
o Simples Nacional. Em outras palavras, a história da burocracia, então tem uma Exato. guia a mais, porque o Simples pagava em uma única guia e agora teria que... Como isso não está normatizado ainda, você vai ter dificuldade nessa situação. Então, nesse exato momento, o que muda na prática é que quem já tem o hábito de pensar estrategicamente, muda pouca coisa. O que vai mudar são os insumos que você gera para tomar a decisão do seu futuro. Mas quem não pensa, isso é que precisa mudar. Você precisa ser assessorado e precisa estar antenado daquilo que está acontecendo para você se preparar. E lembrando que hoje você tem pouca informação no sentido concreto. Não tem pouca informação, tem muitos canais, muita gente comentando sobre isso. Mas você tem poucas definições concretas. Então você vai trabalhando com aquilo que você tem naquele exato momento. Nós estamos mais no campo especulativo. Estamos muito no campo especulativo. Eu até falo isso porque, assim, já tive clientes mandando links, né? Do Simulação, tipo, simulação, como é que vai ficar? Olha, já tem uma especulação aqui de que determinado setor vai ter determinado benefício. Tu até citou que alguns já estavam aí, digamos assim, mais encaminhados, né, para ter. Mas mesmo esses que têm o benefício ainda não está determinado qual o benefício, como vai se aplicar e tudo mais. Eles têm reduções dentro da base de cálculo natural da transferência do crédito do pagamento final. Mas assim, você consegue fazer simulações que são simulações que servem, obviamente, para você tomar uma diretriz, mas ela ainda está muito longe de ser o valor efetivo, até porque 2026 ele é um teste da documentação fiscal, não é arrecadação. Inclusive, é um dos fatores, você vai estar pagando, entre aspas, gerando guia e tudo, mas não é para pagar necessariamente, porque ainda não é para arrecadar. Foi um dos debates no pré-comitê, foi sobre isso. Peraí, o negócio vai gerar a guia, Vai. manda a guia pro cliente, não, aí vai gerar a guia não. Vai pra informação, vai gerar... não paga essa guia. Não é... Quando você estiver emitindo um documento fiscal, terá lá um campo para ser parametrizado para que não compute para pagar. Vai ser destacado, porque é um modelo teste. E é uma das coisas que estava sendo debatido no pré-comitê, era justamente isso. Gente, vai ter gente que vai errar. No meu setor especificamente, contabilidade / tesouraria. Vai ter gente que vai errar. Vai ter gente que vai gerar a guia. E vai ter que pagar. Só que, se não é permitida a arrecadação ainda, o que o comitê vai fazer com esse dinheiro? Vai estornar? Vai devolver? E nós estamos falando de muitos contribuintes. Como é que você vai fazer a individualização disso e o estorno desse dinheiro? Sabe qual é a resposta? Não tem resposta. O comitê ainda não sabe o que fazer com isso, entendeu? Isso é situação interna em que fui eu quem levantei, tá? Essa pergunta lá, porque o pessoal falando muito tranquilo a respeito disso, eu falei, peraí. E se alguém pagar esse negócio? Não, se você emitiu o documento fiscal errônea, você vai gerar uma guia. Se você gerar essa guia e não pagar, ela vai por conta fiscal. E aí o que a pessoa tem que fazer? Realmente, vão ter que pagar. Pois é, mas pagando, se não é devido e ele entrar com um pedido de ressarcimento, o órgão terá que devolver. Logo, isso não é receita do órgão. Se não é receita do órgão, que classificação que vocês estão pretendendo dar? Não faz parte do orçamento. Teria que entrar como extra-orçamentário. Essa é a parte contábil. E você teria que fazer o estorno. Mas para fazer esse estorno, agora você transforma isso em nível de escala nacional. E se isso for muito? E provavelmente será. Nós estamos falando de nível de governança relativamente baixo, como um todo. Então terão muitos erros, provavelmente. E aí, o próprio comitê sequer ainda definiu como se dará e o que fazer nessas situações. Então veja que, se do lado de cá a gente está fazendo as especulações e simulações do futuro, do lado de lá é a mesma coisa. Está trabalhando com cenários hipotéticos para tentar construir informações ainda. Então tá todo mundo no mesmo bojo. Por isso eu digo, é muito opinativo nesse exato momento. Você faz as simulações, óbvio, precisa fazer, com o dado de hoje. Mas pode ser que daqui a umas 3 semanas tem que simular de novo. E daqui mais outra, simula de novo. E você vai ficar assim. Aí, amigo, não tem como escapar. O contador, o seu contador, empresário, seu contador, precisa ser bom. Precisa estudar. E, obviamente, você também é empresário, né? Você precisa entender que sua empresa passa por um processo a nível nacional. Algumas empresas podem quebrar nessa transição por problema administrativo, problema de gestão. Porque é muita coisa. Mas aí, só pra gente poder entender melhorzinho essa parte da guia, né? Que aparentemente isso é um trâmite que o contador vai enxergar, né? Que é ele quem vai estar fazendo. Então,
Na verdade, na prática, ele vai estar ainda no regime tributário, né, no sistema tributário atual, normal, onde ele calcula, gera as guias e paga. Isso. E paralelo a isso, ele vai ter que fazer uma espécie de teste /piloto no sistema, né, da reforma. Mas que nesse sistema... Não guia, é para gerar guia. Essa guia não será gerada para efeitos de pagamento. É apenas efeito de teste que você envia, né, as declarações para que lá o comitê / o sistema organizatório possa ir analisando a chegada dessas informações e comparando. Então, para efeitos de contador já está claro. Você vai trabalhar 2 vezes. Né? Você vai fazer mais. Na nova modalidade e na modalidade antiga, né? Atual, antiga / atual. Tendo o cuidado de não gerar a guia no sistema, né? No novo sistema. Na verdade, assim, não gerar a guia vai estar atrelado ao documento fiscal. É a sua nota fiscal, basicamente, tá? A parametrização da nota fiscal, ela tá passando por uma conexão, né? E vai ser modificado o layout dessa nota fiscal, do documento fiscal. Conversa sobre um documento fiscal único, tudo. Então, tá muito em trâmite ainda. E aí, o cuidado vai ser do mesmo jeito quando iniciou-se o SPED. O Sistema Público de Escrituração Digital. E muitos cadastros passaram a ser obrigatórios pelas empresas que ninguém estava, né, acostumado a fazer. Agora é um novo nível de cadastro, tudo é muito importante, tudo é informatizado, em que cadastros errados terão consequências que na data de hoje ainda não se tem a resposta de como retroceder. Mas vai ter, óbvio que vai ter, né? Nesse exato momento não existe, mas vai ter. Então, ano que vem é um ano de teste em que você continua como tudo sempre aconteceu, mas também já está inserido no novo contexto. E algumas dessas coisas você nem percebe, porque alterou o documento, você uma vez que cadastrou seu sistema, estando bem parametrizado, você não é para ter dor de cabeça. Aí, de novo, óbvio, né? Você tem toda ali a sua estrutura que precisa estar organizada. E o contador é peça fundamental nisso. Na instrução, seja com seu RH, seja com seu TI, seja o próprio contador, dependendo do nível da empresa, às vezes o próprio contador precisa ir lá, né, ajudar e fazer. Então, tudo isso aí que vai estar conectado e é isso que vai mudar. Basicamente, você começa um processo de transição estrutural da sua empresa. E aí, então, já que está bem definido o que vai ser o impacto na vida do contador e na do empresário, diretamente, porque uma vez que é só modalidade de teste, efeitos da, digamos, tão aguardada redução de carga tributária, na prática, em 2026, pelo menos, não existe. O que existe é a modalidade de teste da parte burocrática, que então, para efeitos na prática, só o contador vai estar sentindo essa reforma em 2026? Eu acho que não, né? Não só o contador, porque o contador vai precisar incomodar ali o empresário para que ele se adeque. Então, à medida em que as coisas vão acontecendo, o contador precisa ir lá, né, e conversar com o empresário, informá-lo, dizer, vamos mudar isso. E algumas mudanças podem exigir mudanças internas dos processos dentro da organização. Então, o empresário sente porque ele vai estar dentro desse processo, não tem como não sentir. Mas o que eu diria o grande mito não vai ter redução de tributo, gente. Pelo menos não como um todo. Alguns terão redução, mas não tem como reduzir, gente. Todo mundo sabe que as despesas são altíssimas do país, dos estados e dos municípios. E, na verdade, se você for falar com qualquer secretário de Fazenda, ele vai dizer que precisa aumentar. Por quê? Porque a despesa continua subindo. E aí, hoje, então, como é que tu imagina que o empresário, para se preparar para essa mudança, o que é que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que... O que é que ele tem que buscar, como é que seria esse cenário aí para ele aguardar isso aí e receber da melhor forma possível. Vamos lá. Por mais que em 2026 você não tenha ainda... na prática, a nova modalidade e forma de tributação, mas isso já vai estar no âmbito, né, do contador, mas você já começa, como você mencionou, a ser incomodado na questão burocrática, de parametrização de sistema, de nova estrutura de layout de emissão de nota fiscal, em resumo, a se organizar. Então, como é que você acha que o empresário, e até também nossos colegas contadores como um todo, para se preparar? Porque tu disseste, inclusive... que tem mudança praticamente diária, né? Todo dia tem uma especulação diferente. Eventualmente, uma decisão judicial dessa pode impactar, inclusive, em todo o cenário que hoje todo mundo projeta, amanhã já pode estar completamente diferente. Então, como é que ambos podem se preparar, né, para esse cenário? Assim, eu digo que o contador é muito estudo, tá? Não tem para onde correr.
contador, advogado, é muito estudo. Tentar acompanhar, por exemplo, as audiências públicas que ocorrem, é chato. Assiste online, tá? Não precisa viajar para Brasília para acompanhar, não. Você pode também, obviamente, ouvir especialistas. Não vai ficar caro, né? O que é economizar de tributo. Mas o contador em si, ele precisa estudar e acompanhar para que ele entenda qual é a intenção e consiga fazer projeção daquilo que estão tentando alcançar. Então, o objetivo como um todo é a redução da burocracia. Além dessa redução da burocracia, espera-se que alguns segmentos sejam privilegiados, tá? Então, aonde entra aí a ideia do pessoal? Empresário, contador. Meu irmão, é estratégia de negócio. É literalmente estratégia de negócio. Você precisa se preparar para, se o seu segmento não pretende ter desconto, não vai ter nenhum benefício específico, você precisa se preparar para um cenário em que você vai ter uma carga tributária maior. E como é que você vai se preparar para isso? Você vai ter precificação, você vai ter que fazer talvez redução do seu custo, você talvez vai ter que inovar em algumas outras situações, trabalhar aí com diversas ferramentas que possam fazer o mesmo serviço, mas com um custo mais baixo. Então veja que é um processo que o contador entra como ferramenta para o empresário, mas como gestor do seu próprio escritório. Porque o contador não vai ter benefício a princípio. Então, todo mundo precisa pensar na sua estrutura de negócio, considerando que uma legislação tributária modificou. Ou seja, um dos componentes, e um dos principais, da composição do seu preço está modificando. Então, a partir daí, você sabe que precisa estudar, então, a sua estrutura de negócio. Esse é o grande ponto. E para estudar a estrutura de negócio, você precisa dessas informações concretas. Daí a necessidade de estar estudando, acompanhando as audiências e ouvindo os agentes. Porque nessas entrevistas, que às vezes também são estressantes, mas está ali a intenção. Ou seja, você começa a conjecturar os próximos passos que ocorrerão. É importante, gente, ouvir as declarações do ministro. É importante, por quê? Porque ali ele solta quais são as intenções. Se vão ocorrer, não, é outro passo. Mas você tem a intenção do ministro, que representa um poder, representa o governo, e também você escuta o próprio Congresso. Quase ninguém mais escuta a voz do Brasil, mas olha, faz um resumão, viu? Aquele que passa na rádio tem um resumão, você escuta os discursos, você escuta as pessoas falando, entendeu? E você precisa acompanhar isso. Ó, o site do próprio Congresso Nacional, você pode marcar para ficar recebendo no seu e-mail todas as alterações, todas as proposições que ocorrem dentro do processo e no trâmite legislativo. Fica chegando no seu e-mail. É chato, mas tem que fazer. Precisa acompanhar. Precisa, eu me recordei agora que, acho que não foi podcast passado, você havia perguntado, quem aqui assiste Ah, sim, a sessão na Câmara, uma sessão na Câmara de Vereadores. Você precisa assistir a do Congresso Nacional, por vezes. Entendeu? Saber quem são os agentes envolvidos, quem são os parlamentares envolvidos, ouvi-los nos seus discursos, nos seus pronunciamentos, para entender para onde que essa máquina tá caminhando, gente. Solta informação toda hora em relação a isso. Então, obviamente, o contador, principalmente, o empresário, tem ali o seu contador, justamente para que faça esse filtro para ele, né? Óbvio. Mas o contador não tem para onde correr. Tem que acompanhar. Tem que estudar e acompanhar para entender a tendência, para onde esse negócio está caminhando. E aí você vai para o planejamento estratégico da sua empresa, que vai impactar na precificação. Eu vou entrar agora aqui numa maratona aqui de algumas perguntas, que acaba sendo perguntas muito populares, né? Populares ou impopulares? É popular no sentido de muitas pessoas, mas impopular porque causa muitas discussões. Tá. E aí a ideia é escutar a sua opinião, né, a respeito disso, porque, obviamente, você tem o seu lado, né, o seu espectro empresário, você tem o seu também lado espectro público, como agente público, e ainda tem o plus de, eventualmente, participar do comitê, né? Vamos ver como é que vai deixar aí essas decisões judiciais, se vai entrar. Aí, até em cima disso, da questão dos comitês, né, da participação, vamos fazer duas perguntas. Vamos fazer duas logo aqui, aí depois a gente vai entrando nessas discussões. Mas a primeira, a gente vê muito, tem muitos memes no Instagram, né, eu vi dessa última vez, era assim, o ranking dos 10 estados
que recebem menos de cada real que entrega para a União. Então, exemplo, vamos supor, o estado de São Paulo, que é o top 1, é o que menos recebe, ele manda, a cada 100 reais que ele manda para a União, ele recebe de volta em torno de 14, uma coisa assim, né? Eu não lembro de cabeça aqui o número, mas era o que menos recebia proporcionalmente falando, né? Sim. Por outro lado, os estados do Norte e Nordeste têm a relação inversa. E nós estamos, apesar de muitas pessoas erroneamente achar que o Maranhão é Norte, Maranhão é Nordeste. Nós estamos no Nordeste. E são as duas regiões que, proporcionalmente falando, recebem mais em relação a cada real que envia para a União. Aí o que eu te pergunto? Primeiro, com relação, né, à reforma, os estados do Norte e Nordeste, eles serão favorecidos nessa reforma? Tu enxerga que há algum processo de favorecimento nesse processo? Ou até mesmo comparando, né, com o sistema atual para o sistema novo que vai entrar. Tu acha que existe algum processo de favorecimento a nível de Estado? Ou ela vem para acabar com essa ideia de guerra fiscal? Porque eu vi, inclusive, que estão mudando, né, pelo menos tem a proposta de mudar, aquela história de que o tributo ele vai ser onde é consumido. Então hoje, por exemplo, nós estamos no Maranhão, você compra alguma coisa do estado de São Paulo, então o meu recurso, além do meu recurso ir para lá, o imposto vai para lá também, porque eu estou comprando do estado de São Paulo. E que uma das propostas seria de mudar onde a tributação estaria. Isso quer dizer o quê? Ao invés do ICMS ir para o estado de São Paulo, além do meu recurso de ter comprado a mercadoria, nessa mudança de chave, que eu não sei se já foi firmada, o recurso passaria a vir, né, pelo menos do ICMS, para o estado do Maranhão, porque eu sou do Maranhão. Então, o que você enxerga nesse cenário? Na verdade, isso impacta inclusive no que eu vou fazer em Imperatriz, tá? Porque... Eu tô até com medo do que tu vai fazer. Não, porque o que ocorre? De fato, vai ocorrer isso que você mencionou, em relação ao tributo ficar onde é consumido, por assim dizer. Então, veja, você tem um cartão de crédito aí na sua carteira. Na verdade, eu não tenho nem carteira. Eu até falei isso aqui no primeiro podcast. É verdade. Mas no seu celular, você tem um cartão de crédito cadastrado, beleza? Quando você paga através do cartão de crédito, uma operadora tem um faturamento e ela deveria pagar ISS. Onde fica esse ISS? Apesar de você estar aqui consumindo aqui, entre aspas, o serviço. Ele vai para a sede onde está a operadora de cartão. Que provavelmente Sul-Sudeste. Geralmente. Então, o que ocorre? Houve uma tentativa de trazer esse ISS para dentro dos municípios. Isso faria com que os municípios menores tivessem, né, ali com base no consumo, uma receita maior. Mas isso está judicializado. Não ocorreu. Chegou a ser concedido, mas os municípios ainda não receberam. Com a reforma tributária... Pergunta que não quer calar. Quem foi que judicializou? Os municípios que estão perdendo a receita, exato, né? Então, assim, o que ocorre? A reforma tributária vai trazer isso progressivamente. Progressivo, não vai ser de imediato. Tudo isso é um longo prazo que, creio eu, vai acabar ao longo do tempo sendo, né, prorrogado. Por quê? Porque essa distribuição tira dinheiro, na prática, que hoje está ficando nos grandes centros, mas você descentraliza um pouco e começa a ajudar municípios menores. Imperatriz, por exemplo, poderia receber mais. Isso é uma parte da distribuição. Mas a outra parte... E aí é onde entra, por exemplo, o nosso trabalho aqui hoje em Imperatriz, e uma parte do rateio do que vai ser arrecadado pelo IBS, ele será calculado através do coeficiente de participação na arrecadação como um todo dos municípios. Ou seja, eles vão pegar, muito provavelmente, porque não está definido, mas provavelmente, do portal federal do Siconf, os dados de arrecadação municipal de ISS, por exemplo, de Imperatriz, dos anos 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, talvez, certo? Pegando esses dados, e assim pegará de todos os municípios, cria-se um ranking. E através desse ranking, quem estiver melhor colocado receberá mais. Uma parte do que será distribuído vai ser através de um ranking. Logo, o que isso me obriga a fazer? 25 e 26 vai entrar nessa matemática. Eu preciso arrecadar muito ISS esse ano e no ano que vem. Entendeu? Sim. Por quê? Porque isso vai impactar na minha posição no futuro de Imperatriz. Que eu não vou ter gerência nessa parte do que será distribuído, é um ranking. Então eu tenho que lutar para ter um bom ranking. Eu preciso recuperar receitas
Entendeu? De ISS, eu preciso ter boas arrecadações e crescimento. Lembrando que o que tá para trás é muito complicado, que eu possa mexer em alguma coisa, exceto talvez, que não está definido, que eu consiga fazer a minha dívida ativa arrecadar drasticamente ISS que eu ainda não recebi dos anos passados. E eu, né, informe isso no Siconf de alguma forma, e é um ponto que, se eu ainda continuar no comitê, eu vou mencionar isso a eles. Olha, vocês precisam entender que existem algumas receitas que pertencem a exercícios anteriores que não constarão no Siconf. Você precisa, de alguma forma, incorporar isso na matemática, porque o meu ranking, vamos supor, eu tenho uma dívida muito grande para arrecadar de ISS dos exercícios anteriores. Sem contar que eu ainda posso auditar e lançar ISS de anos passados, tá? Certo. Então, vamos supor, eu aumente 50 milhões na minha arrecadação do exercício de 2024. Não vai constar no Siconf da União. O Siconf é um portal, tá, pessoal? Onde se unifica contas públicas na nível federal. Mas não vai constar lá na minha receita de 2024, porque eu não vou reabrir. Mas eu preciso que, na hora de se calcular isso, eles enxerguem que eu recuperei uma receita de 2024. Então, assim... Na hora de ranquear, na hora de ranquear, vai precisar. Esse adicional. Na verdade, se eu continuar lá, eu vou pontuar isso para que tente. Por quê? Porque como é um objetivo nosso, arrecadar receitas que estão represadas nos exercícios anteriores, para tentar melhorar esse ranking, para que Imperatriz não fique lá entre os últimos, mas fique entre os primeiros, entendeu? De ranking de ISS, e assim também será para os estados. Daí, obviamente, isso impacta drasticamente no que vai ser o futuro da arrecadação dos municípios. Vai ser bom, maior ou menor para o município? Hoje, boa parte dos estudos dizem que para os municípios será menor. Tende a reduzir. Para todos os municípios? Para todos os municípios. Tende a ser menor a receita de ISS e o estado ficar com a maior. Mas como ainda tem muitas indefinições, e aí a importância do comitê gestor, que os membros que vão representar os municípios precisam lutar pelos municípios. E também da importância desse cargo não ser politizado. Por quê? Os membros dos estados eu conheci boa parte, tá? São muito bons. São inteligentíssimos. Nível técnico altíssimo. Exatamente. E foi uma das percepções que eu tive ao estar dentro desse pré-comitê, foi a força do estado nos poderes de decisão. Poucos são os membros de município, comparados aos dos estados. Talvez porque ainda não, né, tá nesse imbróglio jurídico. Espero que mude, mas hoje eu enxerguei que o Estado está com um poder muito mais forte. Então, assim, quando chegar... Você está até se perpetuando o que já existe. Exato. Ainda não, tem muita coisa para ser definida, mas quando chegar essa época, eu espero que os representantes dos municípios sejam também pessoas mais técnicas, tá? São indicações de prefeito, mas espero... Tem os critérios de indicação, tem que ser servidor efetivo, da área do fisco e tal, ou secretário de fazenda, mas que sejam pessoas técnicas para conseguir, né, equilibrar melhor essa balança. Mas hoje a perspectiva é que o município talvez tenha uma arrecadação menor. Isso num contexto, em municípios que já estão estruturados. Mas em municípios talvez em que não arrecada nada, pode ser que aumente a arrecadação, porque agora... Já não recebia nada, agora vai receber ao menos um pouco. E agora participa do bojo, do trabalho dos outros municípios mais desenvolvidos. Pode ser que em um município muito pequeno, a receita fique maior. Para deixar o negócio assim um pouco mais claro... Vamos comparar aqui com o rateio das receitas do campeonato da Premier League, que o campeonato brasileiro agora também está copiando. Parte da receita de televisão vai pela posição no ranking. Outra parte é pela audiência, né? E é mais ou menos o mesmo princípio. Isso, é mais ou menos o mesmo princípio. Você tem ali o quê? O ranking da arrecadação dos municípios, e isso vai definir parte da arrecadação. A outra parte já serão outros critérios, mais ou menos o mesmo princípio. E aqui Exatamente. A gente faz uma saudação alvinegra, né? Que recentemente nosso Botafogo, com uma aparição maravilhosa, merece aqui uma menção honrosa. Jogos maravilhosos que tivemos por aí. No campeonato francês, né? Ouvi dizer aí que um time da França não deu muito certo quando resolveu enfrentar o nosso poderoso glorioso. Mas aí, até aproveitando, Rafael, pra gente também já ir encaminhando aqui pros nossos encerramentos, tu disseste lá no início que um dos benefícios, né, uma das classes, digamos assim, beneficiadas seria o da cesta básica. E de certa forma as pessoas acabam assim se perguntando, né, se questionando. Quando você coloca a cesta básica como um dos benefícios, né, tributários, isso estaria efetivamente beneficiando os menos abastados
ou estaria beneficiando os mais abastados? Eu pergunto isso por quê? Porque quem tem mais poder de consumo, né? Quando a gente fala de cesta básica, normalmente você está falando do arroz, da carne, né? Feijão ali, etc. Aí para e pensa. Quem tem mais vai poder consumir ainda mais, né? Porque tá mais acessível e tal e tudo mais. Quem tem menos, ele acaba tem muito limite. Acaba sendo, digamos, uma cesta básica e acabou. Então, efetivamente, uma redução, eu não estou dizendo que está certo ou errado. Estou colocando perguntas que a gente vê com muita frequência. Se essa reforma tributária, eu estou dando um exemplo aqui da cesta básica, se ela está efetivamente, ou se é um dos objetivos dela, efetivamente, fazer com que, proporcionalmente, você modifique esse cenário em que quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. E aí eu trago, por exemplo, um exemplo dessa reflexão em cima da cesta básica. Até ampliando para os demais setores que também fazem muito lobby, obviamente, para ter outros benefícios. O que você enxerga disso? Eu enxergo, sinceramente, que existem vários vieses, mas se a gente tentar pegar aí, por exemplo, pelos direitos que são assegurados pela Constituição. Direito à moradia. Então, deram benefício tributário para o setor imobiliário. Direito a transporte. Tem também um benefício tributário para transporte coletivo. Direito, entende? Então, eles foram trabalhar direito à saúde. Então, você tem ali os direitos benefícios constitucionais estão ali entrando nessa seara, né? Ou os adjacentes, né? Por quê? Porque aí quando você entra, por exemplo, na cesta básica, você vai perguntar o que é a cesta básica. No Maranhão... A picanha entra? Não vou entrar, deixa quieto. Você é provocador. No Maranhão... A cerveja entra? Não. No brasileiro devia ser, né? Mas, por exemplo, você pega... Cada estado definia a sua cesta básica. E isso também era uma parte da guerra fiscal. Então a União traz para si, coloca, né, estipula aquilo que vai compor a cesta básica nacional. Se é bom ou não, aí é uma disputa, infelizmente, que você cai na esfera política. Porque quem definiu? Políticos. Simplesmente políticos que são influenciados pela sua própria natureza e por agentes externos. Então a carne deve entrar. O arroz, certamente, a farinha, o feijão. Então... A definição dessa cesta básica é isso. E os outros pontos que você vai vendo, que está tendo desconto dentro da reforma tributária, é aquilo que o governo precisa assegurar para cada cidadão brasileiro. Está sempre ali de forma direta ou colateral ligada a um direito fundamental. Então, por isso, eles provavelmente estão. Mas é óbvio que isso é uma opinião particular depois de analisar. Olha, se você vê, ó, pega aqui o que está tendo, né, de desconto, alguns fogem. Então, você tem ali setor... Não é que foge, né? É só opinião particular mesmo. Setor cultural tá tendo desconto e tudo. Mas, basicamente, eles estão todos atrelados a isso, aos direitos que cada cidadão possui, que o governo precisa assegurar. Então, ele tenta baixar o preço sobre isso para que todas as camadas consigam ter acesso, para que o preço seja reduzido a isso. Até porque ele também é um dos principais compradores desses insumos, porque ele tem que distribuir, precisa assegurar para várias pessoas. Então... Para reverter para a população, você fomenta essa área. É direito de cada um. Eu entendo a lógica por detrás, né? Óbvio que eu tenho minhas opiniões particulares em relação a determinados setores que não deveriam estar, mas estão. E aí... Não vou citar, não me olha assim. Aí é provocar, fala aí. Mas... Eu gostaria de dizer que cerveja deveria ser item obrigatório de cesta básica, tá? Uma lata de cerveja ali substitui até uma porção de arroz. Carboidratos, né? E ainda deixa todo mundo um pouco mais feliz. Mas é isso. Então, boa parte disso é baseado nos direitos. Eles olharam, obviamente, para isso e olharam os interesses que vão ocorrendo. E pelos lobbies também que vão ocorrendo nos corredores do Congresso Nacional. Não tem pra onde correr. Relembrando aqui um saudoso presidente botafoguense, Bebeto de Freitas. Resposta rápida, porque nosso tempo tá estourado. Ele falou 30 minutos. Uma pergunta de sim ou não. Exatamente. Mas vamos lá. Nós estamos vendo aqui, ó, que as mudanças, obviamente, que impactam 2025. Você já mencionou que temos que estar, principalmente, contadores. E, claro, é recomendável que também os empresários estejam acompanhando essas mudanças. Então, eu te faço duas perguntas em uma para a gente aqui estar finalizando. Primeiro,
qual é o prazo dessa transição, né? Essa transição está prevista aí até 2033, né? A conclusão dela. Então, começando em 2026 até 2033. Esse prazo, ele não é muito longo. Esse prazo não traz mais insegurança do que certeza, porque durante basicamente 6 anos, né? 6, 7 anos, você vai estar aí com 2 processos tributários para todo mundo ter que compreender, internalizar e trabalhar. E ainda, como que o contador, o empresário, a população como um todo, ela pode acompanhar tudo isso? Onde é que ela vai acompanhar esse processo que toda hora tem uma novidade, toda hora tem... Aí tu falou de diversos comitês, tu falou de judicialização. Beleza, é um prazo imenso. Eu sei que a mudança é enorme, mas é um prazo imenso. Então, durante muito tempo você fica com uma transição acontecendo. Parece que o negócio é uma mudança que nunca acaba. E, ao mesmo tempo, como é que você vai acompanhar essa mudança que nunca acaba durante tanto tempo? Tá parecendo uma obra pública que demora 10 anos para sair. Rapaz, você fala assim que vai levar muito tempo, eu ainda acredito que ocorrerá algumas prorrogações, tá? Então, nem termina em 2033. Eu acho que daqui para lá não, porque o que acontece? Muda-se Congresso Nacional, muda-se presidente, muda-se os atores e lei toda hora é mudada. Então, existe essa insegurança, obviamente que isso é uma opinião particular, mas eu creio que a forma que vai ter de a pessoa acompanhar isso, para o empresário, não tem jeito. Ele tem que pegar pelo menos ali um resuminho daquilo que já vai sendo definido, pelo menos. E se o seu segmento estiver envolvido em pauta, aí ele acompanha o dia a dia para acompanhar o seu segmento e ele deve buscar a sua representatividade como maior, aquilo que aglutina, e aí ele fica ciente do segmento dele. E, obviamente, o mais importante de todos, ele precisa estar com uma equipe, ou seja, assessorado, progressivamente acaba sendo contador e advogados que estão antenados para levar as coisas para ele. Não tem como o empresário largar tudo para ficar estudando. Mas como isso faz parte da cadeia tributária como um todo, então é vida do contador, é vida de advogado tributarista, não tem para onde correr. Esses 2 profissionais são ferramentas indispensáveis. Olha, essa informação aí não quer dizer, advogado agora entra no circuito praticamente de todo, na vida de todo mundo, né? Então assim, imagine a quantidade de causas que teremos aí de novas discussões tributárias. Porque você tem aí os benefícios tributários, por exemplo, um prazo tão longo. Às vezes você tem um benefício tributário que tinha vigência de 5 anos, 6 anos. Então você precisa de um período de transição para você perder aquele benefício. A pessoa fez investimento considerando o benefício tributário, às vezes, que recebeu. Então você precisa de um período de transição para que se acabe com esses benefícios tributários que cada ente podia fazer por conta. Então são muitas situações que obrigam a dilatação desse prazo. Porque daqui que você adeque tudo e unifique, o Brasil é grande demais, são muitos municípios, são muitos entes e muitas empresas, para que você consiga fazer uma coisa só, uma engenharia só. E aí, obviamente, com o tempo que nós estamos dando, você já vê que o comitê gestor sequer está constituído, então imagine concretizar tudo isso. Você talvez vá precisar de mais tempo. A minha opinião é que, no final, algumas coisas serão sim prorrogadas. E eu tiro isso pela experiência pública mesmo de implementação de novas coisas. O que ocorreu, eu gosto de citar muito o SPED. O SPED foi o início da digitalização do processo no Brasil. E quantas vezes foi prorrogado? A obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, depois da escrituração fiscal digital, depois da escrituração contábil digital. Tinha a data certa para começar. O E-Social também foi o mesmo princípio. Tava lá pertinho e não deu certo. Muitas empresas ainda empurram mais um pouco. Senão você começa a penalizar, muita multa, inviabiliza, pode quebrar empresas. Empresa grande pode gerar multa muito grande, né? Dependendo dos critérios da multa. Então, todas essas coisas que levam muito tempo para fazer, acaba obrigando os prazos longos. E tem ainda a cultura do brasileiro. Na última hora. De deixar tudo para a última hora. Declaração de imposto de renda no último dia, com gestão de sistema. Você vai pegar muitos brasileiros não estão com ciência de reforma tributária, do que pode impactar, do que não vai impactar. E aí, obviamente, o que o empresário precisa fazer? É só ligar para o contador. Ei, me informa. O que isso impacta na minha empresa? Já preciso me preocupar? Preciso modificar alguma coisa? E o contador puxar para si essa responsabilidade de ajudar o seu cliente, de ficar antenado no que vai impactar na vida do seu cliente, para entrar em contato com ele, ainda que ele não ligue, né? Mas já entra em contato com ele para explicar, olha, fica tranquilo, por enquanto não vai precisar de nada, nós estamos indo bem. Eu diria, então, que é basicamente isso. E para o cidadão comum, de verdade,
A única coisa que ele tem é uma expectativa. Sabe do quê? De um preço mais justo. De verdade, é a expectativa do cidadão. Eu vou te dizer que é um tema palpitante. Nosso tempo, mais do que estourou, Javier, até ali que a tela até fechou de tanto que a gente passou do tempo. Só palpitando. E o que a gente vê é um universo muito especulativo, muito incerto ainda, o que a gente pode acabar percebendo de tudo isso. Claro que tem N perguntas aqui que eu queria fazer pra ti, mas como eu disse, realmente nosso tempo já estourou. Deixa né? pros próximos episódios. A gente vai ter muito tempo ainda pra debater. Esse tema não tem como, ele vai ser recorrente. À medida que você for tendo novas novidades, a gente vai trazer, colocar aqui pra vocês aqui no nosso podcast, trazendo o Rafael pra cá, pra ele trazer o que a gente teve aí de novidade, principalmente com fé em Deus, ele continuando nesse comitê pra trazer, legal, hein? trazendo essas notícias aí pra gente com a maior veracidade possível. Então, tenha calma. Como o Rafael aqui bem pontuou, nós temos ainda muitas etapas a serem percorridas. O ano de 2026 é um ano ainda de teste, tá? De implementação. Eu sei que existem inúmeras pessoas vendendo cursos e treinamentos, e aqui nada contra, cada um faz o seu ganha-pão, mas tenha calma, não precisa desse desespero, tem muita coisa ainda que vai, praticamente tudo precisa ainda ser normatizado, e aí não precisa cair naquele conto do vigário de venha aprender tudo da reforma, porque ainda não existe a reforma. O tudo é muito difícil. Então, fica acompanhando, vem conosco nesses nossos podcasts, porque quando tiver novidades, quando tiver algo que seja efetivo, a gente vai estar trazendo aqui para vocês, e melhor, gratuitamente. Então, acompanhem, fiquem conosco. Pessoal, queria agradecer aqui a presença de vocês, dizer que é uma honra, né, ter um irmão aqui com tanto conhecimento, tanta sabedoria, e melhor ainda, estar participando do comitê, trazendo essas informações. Continue acompanhando nossos canais. Rafael, meu querido, sua despedida, suas últimas palavras, pessoal. Um abraço. Senhores, abracem o seu contador, converse com ele, entendeu? Estreite ali os laços, se você tá muito distante, não liga pra ele, liga. Conversa com ele pra você ir entendendo e acompanhando. Pede pra ele, vai me informando em relação à reforma, assim que tiver alguma coisa que seja substancial, que já vai modificar aqui na nossa estrutura, entre em contato, vamos antecipar, vamos sentar pra conversar, tirar dúvidas. Cada um vai ter um perfil, cada um vai ter uma estrutura e cada um tem uma necessidade específica, né? A respeito do comitê gestor, de fato, não está definido, né? Então, é uma expectativa ainda, eu espero poder continuar. Se não continuar, já estou agradecido pela primeira participação, conheci pessoas bem... E vamos continuar acompanhando de qualquer forma. De toda forma, a reforma tributária para nós é realidade, né? Faz parte do nosso dia a dia, nós não deixaremos. E aqui estaremos comentando, porque ainda que eu não esteja lá, agora eu tenho um contato do povo que está. Então, não vai deixar de ter informação, viu? Agradeço pela presença de todos. Siga o nosso canal. Tu nunca não fala do canal, bicho? Não tá escrito aí no teu roteiro, não? Não, pior que não. Quem foi que escreveu esse roteiro aqui? Boa pergunta. Siga o nosso canal, tá? Siga o nosso Instagram e acompanhe as nossas postagens. Estaremos aqui sempre que possível. Já tem prazo definido? Não tem prazo definido. Não, deixa pro próximo podcast. Obrigado pela participação, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.